Bom, na atividade de hoje, nós calcularemos o coeficiente de mortalidade geral e específica para a Covid-19, usando os dados da aula passada, em que construímos uma tabela dinâmica, e com os dados disponibilizados para esta aula, que corresponde aos tamanhos populacionais dos municípios de cada unidade. Então, nós faremos o seguinte: primeiro, abriremos a planilha vazia e, a partir daí, nós vamos copiar esses dois arquivos em duas abas diferentes. Então, a primeira planilha eu marco, copio, vou na planilha vazia, posiciono aqui e o famoso colar valores, ou Ctrl+C, Ctrl+V. Ok, então essa planilha eu sei que contém os totais populacionais para cada município e da unidade que eu estou trabalhando. Então, por uma organização, eu vou escrever aqui que é população de 2020. Agora, eu fecho essa planilha, abro a outra, que correspondia a DO, declaração de óbito, marco, Ctrl+C. Agora aqui eu vou abrir uma outra planilha e Ctrl+V, copiar. E aqui embaixo, DO. Muito bem, então eu tenho aqui dois conjuntos de dados na mesma planilha. O que eu vou fazer? Eu vou, à semelhança da aula passada, eu vou construir uma tabela dinâmica para cada planilha, para que haja a totalização por regional, por exemplo, que é o que me interessa fazer aqui. Então, como é que é? Inserir, agora eu não preciso do gráfico, eu vou usar só a tabela dinâmica. Nesse conjunto de dados, eu vou pedir para que crie essa tabela na mesma planilha. Opa, a referência não é válida. Ela está pedindo para colocar um local aqui. Então, a partir deste lugar, e a tabela vai aparecer exatamente aqui. Então, o que eu quero fazer aqui é, para DO, eu vou construir uma tabela usando os totais, considerando meses diferentes e regiões diferentes, ok? Para DO. E para Covid eu vou colocar o filtro aqui, porque depois eu vou usar para selecionar os casos só de Covid. Vocês percebem que existe um erro aqui na planilha, que tem um campo vazio. Como é que eu faço para corrigir isso, né? Eu devo selecionar aqui na coluna, desselecionar, aliás, o campo vazio. Pronto, aí ele limpou a minha planilha, que na verdade representava esses dados que estão sem registro de óbitos. É um erro do DataSUS isso. Agora eu vou fazer a mesma coisa na planilha de tamanhos populacionais. Marco, inserir tabela dinâmica, ele vai me pedir para indicar o local onde vai jogar a tabela. Ok. E o que eu vou fazer aqui, como eu não tenho tamanhos populacionais para o mês de janeiro, fevereiro, março, abril,
é o mesmo tamanho populacional do ano de 2020 para o ano todo. Então eu vou fazer somente uma totalização por região de saúde. Não há filtro, né? Então, para essas regiões, eu tenho estes tamanhos populacionais. Tá? Nós vamos considerar no cálculo de coeficientes agora esses dois valores. Eu tenho estes valores mensais que são referentes a mortes gerais, e eu vou agora criar uma outra planilha contendo coeficientes de mortalidade geral. Muito bem, o que eu vou... Coeficientes, é CGM, CMG, ok, não permite. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar os valores, vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu sei que são os dados da DO. Eu vou marcar com uma cor, só para diferenciar, na hora de fazer essas contas. E agora eu vou lá em população e Ctrl C, Ctrl V. Então esses são os dados que me interessam para fazer as contas, o cálculo dos coeficientes de mortalidade geral. Então agora ficou bastante simples. Eu vou colocar em outra disposição aqui. Eu vou pegar essa tabela e vou jogar aqui ao lado. Muito bem. Opa, está desalinhado. Aqui, ok, Araguaia, aqui, dados populacionais. Então, mesma cor, beleza. Agora, eu vou calcular os coeficientes. Então, como é que é o coeficiente? Sinalzinho de igual significa que eu vou fazer uma conta no Excel. Ele já sabe que eu vou escrever uma fórmula. Então eu vou dividir esta célula, basta indicar. E vou dividir ok, eu estava com um problema no meu teclado, por isso que estava dando um chabu aqui. Bom, então, na planilha eletrônica, quando eu coloco um sinal de igual, eu estou dizendo para a planilha que eu vou escrever uma fórmula. Então, percebam que aqui, se eu clicar na célula, já vai aparecer na fórmula que eu estou construindo. Então eu vou dividir este número, que é o total de óbitos no mês 1 para o Araguaia, e vou dividir pelo total populacional correspondente ao Araguaia. Enter, e este é o coeficiente de mortalidade geral. Na planilha, bom, então eu teria que fazer, agora eu vou copiar isso aqui, esses nomes. Bom, o que eu teria que fazer agora é preencher com fórmulas todos esses passos. Nossa, que trabalho, né? Opa, mas aqui ainda está faltando alguma coisa, né? Falta a base. Base 3. Ok. Podemos arredondar esses números
para 3 casas ou 2. E agora nós temos uma formulinha para essa célula e agora é só escrever para o restante de todas as células da planilha. Para facilitar a nossa vida, o Excel deixa a gente copiar essa fórmula. Se a gente posicionar o cursor exatamente nesse quadradinho aqui no canto inferior, percebam que ele joga a fórmula para o lado de cá, né? Agora, o que aconteceu aqui é o seguinte: nessa fórmula eu havia instruído que ele ia pegar a célula D3 e dividir pela célula S3, que está aqui. Tá certo? E aí ele fez a conta bonitinho. Quando eu arrastei, o que a planilha faz? Ela vai atualizando o número das células. Então, se aqui era D3 e S3, quando eu arrastar, ela vai atualizar todas as colunas, né? Então, percebam que o S3 virou T3 e ali não tem nada, né? Ele está até indicando em vermelho aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que corrigir essa célula. E assim por diante. Também é um trabalho meio insano. O Excel dá uma opção para a gente. Tem uma dica aqui. Se você colocar um cifrão na frente desse S, ele vai fixar eu vou colocar no original, né? Então, como é que é? Se eu colocar um cifrão na frente da coluna que eu quero fixar, que é a coluna S, quando eu arrastar, a planilha vai atualizar, vai modificar só as colunas que não tem o cifrão. Então, vejam só. Olha que bacaninha, né? Então, se você for conferir, ó, a fórmula é o F3 para o S3. Vamos pegar outro aqui. L3 com S3, né? Fixou bonitinho, né? E agora eu posso fazer a mesma coisa aqui. Opa, aqui não tem nada. Então pode ver que ele, além de atualizar a coluna, ele atualiza a linha também, tá? E o que a gente pode fazer aqui agora é marcar essa coluna inteira, pegar no quadradinho aqui e arrastar. Pronto. Temos aí uma planilha repleta de coeficientes de mortalidade geral. E aqui eu posso colocar mês 1. Eu acho que até que o Excel pode ajudar a gente nesse sentido, ó. Você coloca uma sequência de meses aqui e ele vai, aqui é o total. Ele já entende que é mês e faz a sequência diretamente. Bonitinho? Então é isso. Por hoje é só esse cálculo, ok?